When the sun goes down and the night sky's falling, do you believe in one-time lovers? 'Cause deep inside of my wildest dreams you'll be fine. Vamos falar sobre amor ao aprendizado. Amor ao aprendizado é uma das forças de caráter que fazem parte da virtude sabedoria. Esse amor é inerente a nós, professoras, e também professoras mães, como a minha mãe Regina, que está aqui hoje. Tudo bem, Regina? Tudo bem, muito Cássia. obrigada por aceitar esse convite. É um prazer receber aqui você para falar um pouquinho disso que você trabalhou tão bem com seus filhos, que é educação, né? A prioridade que você deu na vida dos seus filhos para a educação. E eu já vou te dizer de antemão que para mim foi um prazer muito grande, um presente, poder trabalhar com a Carol, com o Pedro, né? São pessoas maravilhosas, alunos que eu tenho muito orgulho. E depois receber você e o Valdemir na escola também como alunos e ver uma família toda, né, fazendo parte da nossa família, que é a família Fisk. Ai, Cássia, eu que agradeço pelo convite para esse bate-papo, pra gente aí falar um pouquinho, né, do que vivemos junto, do crescimento dos meninos. É um prazer muito grande. Eu estou agradecida por estar aqui. Que bom, Regina. Regina, falando de amor ao aprendizado, né, que é uma virtude, é uma força de caráter, faz parte daquilo que a pessoa é, né? Uma força de caráter faz parte daquilo que a pessoa é. Uma força é aquilo que te move, né? Sem esse amor ao aprendizado, a sua vida vai perder o sentido. É isso que a gente percebe. É uma professora dedicada que ama o que faz, que ama a educação, que veste a camisa da educação. E eu vi muito isso, esse amor ao aprendizado, através de seus filhos. Antes de te conhecer mais de perto, eu já entendia que aqueles meninos, eles amavam aprender. Então, para o Pedro e para a Carol, estudar não é uma moeda de troca, né? Eu vou estudar porque eu preciso passar no vestibular, ou eu vou estudar porque eu tô pensando na minha carreira do futuro, ou eu vou aprender inglês porque eu quero sair do país. Para eles, o inglês, o estudar, a educação não é uma moeda de troca, faz parte de quem eles são. E a gente vê que isso vem lá da educação, vem lá do berço. Me diz como que você passou esse amor ao aprendizado para os seus filhos, como que funcionou isso? Cássia, na verdade, veio do meu berço, da minha história. O meu pai e a minha mãe, ele sempre falava assim que o sonho da vida dele era que a gente estudasse. Então meu pai e minha mãe assim foram muito assim, uma vida muito difícil, Cássia. Meu pai era trabalhador braçal, no cabo da enxada. E ele falava isso com muita ênfase pra gente. Nós somos 6 irmãos e meu pai sempre dizia assim, ó, o meu sonho, a herança que eu quero deixar para vocês é o conhecimento. Eu quero muito que vocês estudem, que vocês, né, se sintam fortes em relação ao conhecimento. Uhum. Essa é a riqueza, esse é o meu sonho. E aí ele falava assim, olha, o dia que eu ver meus 6 filhos assim encaminhados, estudando, gostando do que faz, eu estou pronto para partir. Então assim, isso é muito forte na minha vida, as palavras do meu pai, assim, sabe, fica em mim. E nós estudamos, né? Nós somos 6 filhos. Nós conseguimos assim realizar esse sonho do meu pai. Meu pai não teve posses e não deixou nada pra gente. Ao mesmo tempo deixou tudo não porque deixou herança, deixou legado. Isso, deixou legado e deixou na gente, no coração de cada um de nós 6 filhos, a sementinha assim da importância do conhecimento. Então isso veio, né, desde a minha infância. E aí veio os meus filhos, né? E eu olhava para os meus bebezinhos, né? Eu pensava, gente, tudo que eu quero para eles é também que eles sejam, acima de tudo, felizes. Então, assim, que eu sempre, Cássia, sempre, eu chego a arrepio. Que eu sempre, assim, tive muito, assim, forte no meu coração o desejo de criar pessoas éticas, honestas, humildes, sabe? Eu sempre falava para meus meninos assim, gente, sempre trabalhei a questão da honestidade com eles.
E aí eu falava com eles desde pequenininho, o Pedro e a Carol sempre comentam isso, que eu falava assim, olha, quem fala a verdade não merece castigo. Eu comecei trabalhando isso com eles, sabe? Podia ser uma peraltice, uma arte que eu olhava e falava, quem fala a verdade não merece castigo, sabe? E fui assim, mostrando para eles isso, o quanto é importante a gente buscar conhecimento, a gente se autoconhecer, né? Que, igual você disse, não é uma moeda de troca. Eu não estou sonhando com meus filhos hoje eles estão, Cássia, assim, numa posição, eles conseguiram algo que, igual o Pedro, foi a última conquista, né? Me conta. Me conta pro pessoal. Então eu vou começar pela Carol, né? A Carol fez o ensino médio em escola pública, né, conseguiu fazer a faculdade dos sonhos dela, que era fazer arquitetura. E logo saiu da faculdade, já fez aí um mestrado, uma especialização, já está aí no mercado de trabalho com tudo aquilo que eu falei para vocês, que eu sempre ensinei, buscando com muita honestidade, com muita humildade, com muita ética, com muita responsabilidade, conquistar o espaço dela. Né? Então, assim, eu acho que a educação, o conhecimento é a base, não tem outro caminho pra gente se sentir fortalecido em todos os aspectos. E o Pedro agora, né, assim, nós ainda estamos, assim, anestesiados com a conquista dele, porque, olha, eu e o Valdemir, assim, eu sou muito grata, Cássia, de tudo que a gente conquistou juntos. Né, com toda a história que nossa, assim, de família humilde, que não tinha posses para bancar cursos caro, mas a gente fez. Eu sou muito grata pela faculdade que eu fiz de letras, eu sou muito grata pela UEG, eu sou muito grata por tudo isso, e a gente não consegue hoje, por exemplo, falar assim, olha, eu não consigo talvez pagar uma faculdade de medicina para um filho, bancar um filho num curso de medicina. Mas nós conseguimos oferecer um curso, uma segunda língua para eles. Nós conseguimos, talvez, de uma certa forma, como eu poderia assim, influenciar positivamente, né, que é importante estudar. E aí o Pedro agora, né, conquistou aí uma vaga na Federal de Medicina. Então nós estamos ainda assim, vamos dizer, anestesiados com essa vitória dele. E ele tá assim, maravilhado. Então, isso tudo é uma construção que eu falo que veio desde lá do meu pai e da minha mãe. E eu fico muito assim, comentando ainda com os meninos e falei, ai meu Deus, imagina se o seu avô estivesse aqui. Pra ver essa conquista. Pra vivenciar com a gente essas conquistas, esses frutos, esse legado que ele deixou pra gente, sabe, Cássia? Que ele sonhava de ver os filhos e os netos estudando. Meu pai sonhava. E aí eu fico, se eu tivesse aqui, Pedro, ele ia estar assim, né, explodindo de felicidade, envaidecido pela conquista sua, pela conquista da Carol. É assim, eu emociono mesmo, porque é muito grandioso isso na nossa vida, e tudo isso é através, amando estudar, amando conhecimento, amando essa busca. Né? Pela educação. Pela educação, priorizando isso. Priorizando. O Pedro, uma vez, Cássia, ele era, acho que ele tinha 15 anos, ele falou assim pra mim, mãe, eu tava fazendo a conta, porque a senhora já gastou comigo na FISC. O Pedro é desses. O Pedro pensa tudo, analisa tudo. Né? Perfil analítico. Os dois é de números, Cássia. Eu falo, meu Deus, o Pedro escolheu medicina, mas ele é muito matemático, ele é muito de fazer conta e de ficar pensando assim, sabe? E aí ele falou assim, mãe, eu tava fazendo as contas e me mostrou valores, a senhora já gastou isso comigo, daria pra só comprar isso. E aí, mãe, não tá pesado pra senhora, não? Eu falei, meu filho, estudar não é gasto, é investimento. O seu retorno vai ser você se sentir bem, você ir encarar um Enem, você encarar... Não só na vida acadêmica, mas você ouvir uma música internacional e falar assim, eu acho essa música linda, mas saber por que você acha a música linda, saber do que fala, né? Qual é a letra dessa música. E você viu isso acontecendo? Demais. E você vê um filme também, você assistir um filme sem ficar ali perdendo cenas porque você tá ligado na legenda. Então isso não tem preço, isso não tem preço. Eu falo que a pessoa, eu vejo meus meninos assim,
tendo um certo domínio de uma segunda língua, a pessoa é até mais feliz. É mais prático, né? Porque nós estamos vivendo num mundo globalizado e o inglês está aí. E a pessoa tem no acesso, cotidiano. Né? A verdade é essa, a pessoa tem acesso à informação, a oportunidades que se você não for bilíngue, você não tem acesso a isso. É engraçado, eu vi nas redes sociais lá, né? A festa de comemoração do Pedro, que passou no vestibular e tal. Aí eu liguei pro meu Pedro, né? Que eu também tenho um Pedro. É o Pedro Augusto e o Pedro Henrique. E os dois estudaram juntos na FISC. Os dois acho que são mais... O Pedro, acho que o seu Pedro é um pouquinho mais velho, mas lá na FISC eles estudaram. E eu estudei juntos. com o seu Pedro, espanhol. Também estudou com o meu Pedro espanhol. Então, o meu Pedro fez inglês e espanhol e estudou inglês com o seu. E aí eu conhece, né? Conhece muito bem e conhece o perfil acadêmico do Pedro. Aí eu liguei e falei assim, Pedro Henrique, Pedro Augusto da Regina passou no vestibular na Federal, Medicina. Aí ele falou assim, mãe, lógico, né? O Pedro é super focado, claro que ele ia passar. O Pedro ele trabalhou para isso, né? Ele trabalhou muito, o Pedro era muito focado desde o início. Enquanto a gente brincava, o Pedro estudava. Né? Então, os próprios colegas da mesma idade dele reconhecem que o amor ao aprendizado, que o processo dele é inerente a ele. Né? Veio junto com ele para a escola. Não foi lá na escola que ele adquiriu essa habilidade. Ele veio com essa habilidade e a escola foi o campo aberto para que eles, né, tanto o Pedro quanto a Carol, trabalhei com a Carol também, a escola é o campo aberto para eles vivenciarem o que eles já trazem de essência. A minha irmã, né? Ela fala, Regina, não sei como que esses meninos seus sobressaem na escola, porque você nunca nem ensinou esses meninos a ler. Mas sabe o que acontece, Cássia? Assim, eu trabalhava, né, muito, não tinha ninguém para me ajudar nos afazeres de casa, então assim, era tudo muito corrido, muito puxado. E realmente os meninos, tanto o Pedro quanto a Carol, desde pequenininho eles são focados, assim, sempre foram muito independentes para fazer as tarefas, então eu nunca precisei ficar muito em cima, nem dos dois, nem do Pedro nem da Carol. A minha irmã sempre brinca, não sei não, você dá sorte, porque você nem ensinou tanto esses meninos para eles serem assim, ter esse foco, essa força de vontade, essa busca, perfil, né? É, o perfil. Foco, um perfil acadêmico diferente. E os dois, porque geralmente um é menos, outro é mais, mas os dois eles são compatíveis nisso. Né? Eu fico muito grata a Deus, muito assim, de verdade, só gratidão mesmo aos meus filhos, às pessoas que eles encontraram, né? Eu achei bonito o Pedro assim naquela euforia, né, da aprovação que ele tanto desejou, né, ser aprovado numa faculdade pública, o mais perto de casa possível, para ficar mais em conta. E aí, quando saiu o resultado, ele estava vivenciando, né, toda aquela emoção. E aí ele disse... E ele é muito tímido, né, Cássia? O Pedro é muito fechado, calado. Ele não é muito de rede social. E isso, o curso de idiomas ajudou muito ele também. Porque ele se expandiu lá muito, né? Isso. Aí ele falou assim, mãe, eu queria fazer assim, um texto assim, falando da minha trajetória. Porque, né, eu fiquei 2 anos fazendo cursinho e às vezes os alunos colocam assim, obrigado, cursinho tal, né, pela minha vitória. E eu achei tão bonito quando ele falou assim, eu queria fazer um texto, mãe, e eu queria citar as escolas por onde eu passei. Eu queria citar o Goianinho, eu queria citar a FISC, eu queria citar o Monteiro Lobato, eu queria citar o Colégio Deputado José Alves de Assis e o cursinho, porque é um todo, é uma construção, é uma jornada. Então, é um assim, tornar-se. Isso, né? Não é é o ser, não é o ter, né? Esse processo de tornar-se. E aí eu achei muito bonito, ele falou, todos fazem parte desse sucesso e faz parte assim, do que eu alcancei. Né? A vitória foi minha, não foi só minha. Todo mundo tem uma parte aí, todo mundo com todos os lugares por onde eu passei, assim, contribuiu de uma forma muito significativa e muito importante. O inglês, por exemplo, né, se ajudou tanto que no cursinho, às vezes ele deixava essa aula de inglês aqui para focar numa área que ele estava precisando de um olhar mais atento, né, assim, talvez que tivesse um pouquinho mais de dificuldade. Então, porque assim, o inglês já estava todo dominado. Foi essencial, sabe? Foi muito importante para ele. Aí e para Carol? A Carol, assim, foi
ela começou na FISC, você lembra que ela teve que terminar em outra, né? Ela teve que mudar porque ela começou não tão novinha quanto o Pedro. Ela teve que ela foi pra faculdade já. Foi, né? foi. Ela terminou o ensino médio e precisou. Porque o Pedro começou desde mais novo um pouco, né? Então a Carol já começou já maior e aí ela já começou a fazer, passou no vestibular, teve que mudar. Mas assim, a Carol hoje, né, ela tá atuando na área de arquitetura. Que também os programas e tudo em inglês. Nossa, inglês em todas as partes. Para o mestrado, ela saiu da universidade e já entrou no mestrado, né? Então, assim, foi com certeza muito importante. Ela foi participar de uma conferência no Rio de Janeiro, levou o Pedro com ela e ele veio maravilhado, que tinha palestrante, né? Falando a língua inglesa e que eles conseguiram não ficar perdidos, né? Acompanharam tudo. E então, tudo que vem de ponta, né, para a formação acadêmica consolidada, tudo que vem de ponta vem em língua inglesa. Então, quem sabe o inglês, ele sai muito na frente nessa área acadêmica, para quem quer se expandir, né, nos estudos. Os artigos, as pesquisas de ponta estão em inglês. O que eu tenho de alunos aqui... A FISC funciona na temporada de férias para atender quem? Quem é o público que a gente atende aí nos cursos de verão? São médicos ou estudantes de medicina, o pessoal da área da saúde, odonto, nutricionista, pessoal da área da saúde que vem porque eu tenho que aprender rápido, porque eu não aprendi antes e agora eu preciso ler os artigos, preciso... Verdade. Estudando. E pra vida, né? Até pra você... um cardápio, por exemplo, né? Regina, me fala... Você pega um cardápio e tá lá, né? Me fala das histórias. Os meninos foram, né? A Carol foi primeiro. Assim que a Carol passou no vestibular, mudou, o Pedro acho que já veio, né? A Carol foi e o Pedro veio. A diferença deles é um pouquinho grande, né? São 7 anos de diferença. E aí a Carol foi pra faculdade, o Pedro ficou. Quando a Carol tava encerrando o curso, já entrando no mestrado, agora o Pedro tá entrando. O Pedro tava entrando. E aí o Pedro começou inglês. Quando o Pedro estava terminando o inglês, assim... Já no último ano do Pedro no inglês, a Regina e o Valdemir matricularam na FISC para fazer o curso de espanhol. O que levou vocês a procurarem o curso de espanhol? O casal, assim. Nós fomos influenciados pelos meninos. Assim, Cássia, a FISC, além da competência dos professores, tem assim... algo tão aconchegante ali naquele ambiente que a gente entra lá, eu tô falando como mãe primeiro. Então a gente parece que a gente se sente abraçado, né? E aí os meninos faziam tanta propaganda, né? Mãe, importante, vai pro meu pai, vamos fazer, vamos estudar. Eu falei, nossa, o inglês tá puxado. Não, mãe, tenta espanhol, acho que a senhora vai gostar. E aí, como eu estou na educação e fiz letras, eu acho assim, né? Eu preciso estudar. A gente precisa estar sempre buscando, né? Mais formação, mais informação. E aí o Valdemir também foi no embalo. Assim, eu falo que influenciado pelos meninos. E aí foi uma maravilha. Foi um tempo, assim, de muito crescimento, de amizade, sabe? De entrega. E quando eu falo que eu estudei com o seu filho, foi a turma mais heterogênea que eu já vi na minha vida. Eu falava, porque que a gente vivencia isso, né? Eu falava tá todo mundo no mesmo barco. Eu falava pra Luciana, né? Essa professora, eu falei, Luciana, como que pode, minha filha? Você prepara a aula onde você tem 2 quase idosos, tem jovem, tem adolescente. E aí, assim, era uma turma muito heterogênea, mas foi muito bacana, muito gostoso. E me conta as histórias, porque eu sei que rolou muita história. Tem uma história engraçada, Cássia. Como eu te falei que meu pai e minha mãe eram assim, apaixonados. Assim, o sonho deles era que a gente estudasse, né? E aí a minha mãe, assim, eu não tenho mais meu pai aqui com a gente, mas a minha mãe, ela é assim, ó. Tudo que for relacionado à escola, qualquer evento que estiver relacionado à escola, ela se sente assim, muito feliz em participar e estar presente. E aí, uma coisa que me marcou muito na FISC foi a apresentação final, né? Do Pedro, que concluiu lá. E aí, gente, eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão emocionada de ver aquele menino dominar aquele palco, dominar aquele trabalho, falando ali inglês durante
praticamente 30 minutos, 30 minutos, sendo que, assim, o roteiro foi dele, o tema foi escolha dele. E a minha mãe, né, lógico, era convidada de honra. E a minha mãe ficou sentadinha lá, Cássia. E aí ela falou assim, meu filho, aí eu acho que eu não vou entender nada que você vai falar. E ele, não, vó, faz assim, ó, eu vou ficar muito feliz de olhar pra senhora lá, e aí, então, se a senhora não estiver entendendo, a senhora reza, porque... A senhora reza pra mim ficar tranquila e conseguir, né, expor e desempenhar o que eu preparei. E a minha mãe ficou, Cássia, lá. E aí, quando ele, no finalzinho da apresentação dele, ele encerrou a apresentação cantando, né? Ele se aventurou a pegar o violão e cantou a música. E o Pedro não faz isso, né? Não, nunca. Ele se propôs a fazer porque ele sentiu a vontade de fazer aquilo. Ele falou, Cássia, eu vou terminar minha apresentação cantando e tocando. Todo mundo, Pedro, você vai tocar. Tímido, caladão. E aí ele tocou e cantou. E aí a minha mãe saiu e terminou tudo, né? Vamos comemorar o sucesso que foi, né? E aí depois ela falou assim, gente, nossa, mas foi tão lindo ir lá ver o Pedro fazer a apresentação de inglês dele. Gente, foi lindo. Ela encerrou a apresentação cantando Pai Nosso. E era uma música do Michael Jackson. E aí virou meme, né, da família. Minha mãe, tadinha, não entendeu nada, mas assim, eu achei tão bonitinha. Mas ela admirou, a alegria dela, né? E eu acho que ela ficou assim, Cássia, rezando o Pai Nosso o tempo todo, né? Pedindo calma pra ele, que no final, acho que ela associou aquela música ali com o Pai Nosso que ela tava rezando. Que ela Regine, você esperava aquele potencial linguístico do Pedro? Não. Eu falo assim, foi o momento mais marcante pra mim da FISC, que foi ver a apresentação final do Pedro Augusto. Matou a cobra e mostrou o pau. Aqui realmente teve aprendizado. E aí eu voltei lá na história dele, de fazer a conta, quanto que a gente estava gastando, e eu falei, nossa, valeu a pena tudo, cada minuto, cada centavo, cada confiança. Ai, foi muito, muito emocionante. Pra mim foi assim, o auge da FISC, foi a apresentação final. Eu costumo falar que pra eles, quando eles passam por essa prova, né, que é a última prova de fogo da FISC, então o aluno ele tem que escolher um tema, desenvolver uma temática que ele quer falar livre e fazer a apresentação pública no palco. Então ali tem uma plateia assistindo ele. Prova de fogo. E é a prova de fogo. E eu falo pra eles, olha, falar em público é a coisa que as pessoas têm mais medo, né? As pessoas, falar em público só perde pro medo da morte. Tem gente que tem mais medo de falar em público do que de morrer. Então, eles passam por isso. Com 13, 14 anos, 15 anos no máximo, quando eles terminam a FISC. Eles fazem essa apresentação e aí eles têm esse impacto de, se eu conseguir fazer isso, eu consigo qualquer coisa na vida. Daí pra frente, os meus meninos que saem da FISC, eles não têm mais barreiras. Passar no vestibular para eles é tranquilo, eles só fazem metas, assim, a gente alcança. Porque eu acho que essa apresentação, ela faz isso, ela dá essa confiança para ele, não, se eu conseguir fazer isso, eu consigo fazer qualquer coisa. E é justamente esse o comentário que o Pedro Augusto fez. Ele fala assim, mãe, eu passei nessa prova de fogo, eu tô pronto para defender qualquer TCC na minha vida. Qualquer coisa que vem daí pra frente é café pequeno, né? Assim, com essa idade, ter a maturidade de preparar um conteúdo, subir, apresentar, então, tudo é fácil na vida. E aí eles só vão. E eu fico muito feliz. Quando eu fico sabendo notícia deles, fazendo um monte de coisa, eu falo, meu Deus, como se expandiram assim. Né? Então a expansão de consciência que eles conseguem e o desenvolvimento pessoal que eles conseguem se tornando bilíngue, nessa jornada de se tornar bilíngue, capacita eles a realizações muito além do que eles imaginavam. E é isso que a gente observa, é isso que eu observo todos os dias. E o Pedro, eu acho que foi marcante a apresentação do Pedro, ele terminar aquela apresentação tocando aquele violão, porque todo mundo sabia que o Pedro tinha esse talento, que o Pedro cantava, que o Pedro tocava, mas eu e o pai dele,
Nós nunca tínhamos, assim, a gente nunca tinha presenciado uma cena daquela, não. O Pedro nunca tocou nem em casa pra gente. E ele ensaiou. Uma alegria. E cantou, ensaiou e cantou. E pra gente foi uma surpresa tão grande. Nossa, foi assim, pra mim foi... Vai ficar pra sempre na minha Mas o memória. Pedro também só estava mostrando o dom que vem na genética, né? Porque aí quando foi a apresentação final de espanhol, a Regina arrasou dançando Dançando tango. Tango. Foi. A caráter. É muita coragem, né, Cássia? Não sei se é muita Você- coragem, se é muita doidura. Você sabe que as suas fotos foram parar lá nos bastidores. Que a FISC ganhou como a melhor franquia, uma das melhores franquias. Né? Nós somos 1.000 unidades espalhadas por todo o país. E eles escolheram 5 franquias, parece. E a nossa estava entre esse ranking das melhores franquias. E aí eu tinha que apresentar, né? Porque a nossa franquia era melhor. E eu tinha que fazer toda uma apresentação. Então eu levei o apoio visual, claro, as fotos dos meus alunos arrasando. E a foto mais chamativa era a Regina lá, Toda caracterizada. toda caracterizada, dançando tango. Então todo mundo ficou encantado com aquilo. Você foi parar lá na nossa convenção internacional em São Paulo. Ah, mas assim, é um momento muito feliz. A gente fica muito assim feliz, né? Nós estamos concluindo. E aí eu tava me sentindo mesmo. E aí eu falei, eu vou fazer aqui, produzir um figurino e vou fazer uma apresentação, dar uma enriquecida aqui, tentar dar um charmezinho na minha apresentação, mas tentar mesmo. É muita coragem, né? Eu acho que é a influência daquele ambiente ali, a influência do dinamismo, de toda a metodologia que a professora Luciana tem com a gente, que deixa a gente assim tão seguro, né? Fortalecido, encorajado. Ah, mas foi muito bom, cada minuto vivido. E conduziu o Valdemir pra fazer isso. Pra dançar o tango com você, pra vir pra FISC junto com você. E o Valdemir fazer eu não me lembro qual foi a receita, ele fez uma receita, ele preparou um peixe, explicando toda a receita em espanhol. Tá lá, guardadinho. Tem as fotos lá. E a gente guarda esses momentos, né, com muito carinho. A gente tem foto, a gente tem arquivo, de vez em quando a gente revisita, posta TBT. Mas o Valdemir, assim, é engraçado que nós fizemos a faculdade juntos, né? A gente, quando nós decidimos assim, ó, vamos fazer faculdade, o Valdemir também trabalhava na roça. E aí, vamos fazer faculdade. E eu vou fazer, e ele falou, eu vou fazer história, e eu falei, eu vou fazer letras. E aí, acabou que de última hora, ele fez letras também, nós fizemos o curso juntos. Então, nós fizemos a nossa graduação junto, depois nós fizemos espanhol junto. E é muito gostoso. E esse amor ao aprendizado era tão inerente ali, no movimento de sala de aula de vocês. O Valdemir adotou o Pedro, né? E o Valdemir ensinava a tarefa pro Pedro. Pedro não queria fazer a tarefa. Não, Pedro, senta aqui, vamos fazer a tarefa junto então. Vamos fazer as coisas junto. Então era aquele movimento que une vocês em família, né? O aprender para se desenvolver como pessoa, para expansão, né, da consciência. O Cássio, um dia o Pedro seu falou assim pro Valdemir, os dois ficaram coleguinhas, né? Best friend. Ele falou assim, Valdemir, o que você tá fazendo aqui? Acho que eu tava tão cansada, até conversei com a professora, que é a madrinha dele, né? Falei, nossa, Lu, mas tá puxado pro Pedro. Tá. E a Regina ficava com dó, a Regina ficava com dó. Eu com defender. Pra que esse menino fazer inglês, espanhol e tudo ao mesmo tempo. Não, é inglês, é espanhol, era educação física, não sei o que ele fazia na época, era judô. Era judô. E mais a escola, eu defendendo o Pedro. Falei, não, Luciana, tá muito puxado pela idade dele, a carga tá muito pesada pra esse menino. E ele era o coleguinha do Valdemir. Valdemir, me fala uma coisa, o que você tá fazendo aqui? Porque se fosse eu nessa idade, meu filho, eu não tava aqui. O papo cabeça rolava. O papo cabeça, se eu fosse você nessa idade, ó, estaria aqui não. Ai, Pedro, calma, vai dar certo. O dia que o Pedro não ia dar aula, e o pessoal entrava pra buscar ele lá dentro de casa. Pedro, vem pra aula. E o Valdemir cantando as músicas da Shakira com a Luciana. Outra coisa assim também que eu acho assim que foi... É tão gostoso isso, e o Pedro Augusto meu também comenta isso, assim, o fato da escola estar ali coladinho na sua casa, Cássia, a gente sente de dentro da sua casa. Às vezes a professora leva a gente para fazer trabalho
Vai pra lá. Lá na área da Cássia. Expansão da escola, minha casa. Vamos fazer aqui, vamos trabalhar, fazer uma leitura. Nós vamos ler. Teve um dia que nós fizemos a leitura de um livro e cada um era responsável por um capítulo e ela fez um chá pra gente na casa da Cássia. E tá lá os alunos na mesa da Cássia, lendo, tomando lá seu chazinho com a sua bolachinha. E tá tudo em casa, tá Na tudo verdade, lindo. a minha casa, ela é preparada para receber. Então, tem os ambientes preparados para receber os alunos da escola. Então, a gente faz essa extensão para minha casa, né? E lá a gente tem os ambientes preparados para receber esses alunos. E eles amam. Então, é tudo uma família mesmo. E a gente prepara esse ambiente porque eu acredito que eles têm que ver o movimento da língua fora do ambiente de sala de aula. Então, ali dentro da sala de aula, a gente cria um ambiente artificial de aprendizagem, a gente cria situações, mas quando eu tiro o aluno de dentro da sala de aula e ele vivencia isso fora da sala de aula, em outros ambientes, no ambiente doméstico, e a gente faz as aulas lá na represa, e a gente faz as aulas na pracinha, a gente faz as aulas na sorveteria, eles entendem que a língua estrangeira ela é para ser usada em qualquer lugar. Qualquer lugar. E isso fica, e eles levam a língua para casa com essa naturalidade. Qualquer lugar que eu tiver, eu posso falar em casa, eu posso falar na rua, eu posso falar em qualquer lugar. Então a intenção de abrir minha casa para receber os alunos é isso. Aqui no ambiente doméstico, dentro da sua casa, você pode se expandir, você pode falar, porque aqui a casa é para isso. E eu perguntei justamente isso pro Pedro antes de sair, né? Perguntei pros meninos, pra Carol e pro Pedro. Falei assim, qual assim de importante assim, que é muito relevante para você, qual a memória assim significativa, os pontos positivos de vocês, com toda a trajetória, tudo que vocês viveram na física. Eles colocaram o Pedro, que ficou mais tempo, né? Por isso que eu tô frisando mais ele, que ele ficou o curso todo, né? Os 5 anos, né, Cássia? Ficou. E aí ele falou, mãe, o aprendizado, né? O legado que ficou, tudo que eu aprendi ali. Essa questão do aconchego, de sentir abraçado, sentir um ambiente familiar, que você... Ele ainda falou assim, às vezes era dia de prova, dia de avaliação, eu não entrava tenso. Então isso, eles faziam isso muito bem. A casa da Cássia, a casa da Cássia e os piqueniques, os lanches, então assim, tudo com muito objetivo, né? Cada piquenique daquele, cada saidinha para fazer um lanche tinha um objetivo, né? Tinha um conteúdo inserido ali e que a professora fazia, né, com tanta maestria. Então, assim, é tudo muito gostoso. São lembranças, assim, que vai ficar. O que o Pedro mais amava, os meninos da turma do Pedro. O Flávio saiu, não sei aonde o Flávio foi, e ele achou 2 bugs, Fapinha, um jipinho de criança, né? Um carrinho, 2 carrinhos. Um até era cor de rosa, mas ele achou tão bonitinho, ele comprou pros meninos um carrinho amarelo e um carrinho cor de rosa. E os meninos brincaram com esse carrinho e enjoaram e encostaram esse carrinho lá na minha casa. Então tinha 2 jipinhos, 2 buguinhos lá na minha casa, um roxinho, cor de rosa e um amarelinho. E os meninos da física, eles ficavam encantados com esse carrinho. Então colocava esses carrinhos na garagem, deixava eles brincar lá dentro, né? Então para eles não tinha coisa melhor. A turma do Pedro podia pedir qualquer coisa para eles. Se eu falar assim, vocês vão lá brincar dentro dos carrinhos, vão jogar videogame dentro dos carrinhos, e aí eles colocavam a televisão e sentavam dentro do buguinho e jogavam videogame. Podia pedir qualquer coisa que eles faziam para terminar a aula e correr para a garagem para brincar no carrinho. Então são memórias, né, afetivas ligadas à educação que são criadas lá dentro, que amplia, né, esse amor que já é inerente. E a língua estrangeira é isso, é esse amor, eu costumo dizer que é uma segunda alma, né? A gente fala em inglês, another language, another soul. Uma outra língua, uma outra alma. E são essas construções, essas vivências que só quem é FISC sabe, conhece, né? E um pouquinho agora do que a gente está contando de história, né? Mas é isso que constitui o caráter do bilíngue, né? Quando você fala aí de amor, eu acho assim, a pessoa para aprender, Cássia, ela tem que ser afetada. Precisa ter o afeto. O afeto. Então, quando assim, eu gosto do professor, eu gosto do ambiente,
consequentemente, o aprendizado vai fluir com muito mais naturalidade, de forma mais gostosa, mais prazerosa. Eu sempre falo isso. A gente precisa ser afetado, né? Precisa ter o afeto ali. Porque aí se torna tudo mais fácil. E o afeto positivo, Positivo, né? eu Positiva, gosto. criar lembranças de aprendizado positivas. E isso é uma coisa. Na minha formação, né, acadêmica, eu terminei o curso de letras e fui para a linguística aplicada, e foi justamente esse meu viés de pesquisa. Porque a língua estrangeira é um movimento delicado, né? Às vezes a pessoa fala assim, o fulano morou fora do país, não sei quanto tempo, ele dá aula de inglês. Peraí, gente, não é assim. A língua estrangeira, ela funciona no inconsciente da pessoa. Então, dependendo da forma que você manipular a língua, você causa traumas e bloqueios ali que nunca mais vão ser curados. É Quantas verdade. pessoas, a gente que está na educação, quantas pessoas a gente escuta falar, eu não consigo aprender inglês, eu não consigo aprender espanhol porque eu fiquei traumatizado lá na escola. Eu tenho um bloqueio, Eu né? tenho bloqueio, principalmente o inglês. Então eu sempre tive esse cuidado de afetar positivamente os alunos, criando um ambiente confiável, um ambiente seguro para que eles pudessem expandir, para que eles pudessem usar a língua de maneira natural, pensando na questão do trauma, de como vão ser ali, como vai movimentar aquele processo dentro do inconsciente do aluno. Isso é um cuidado mesmo, por isso essa expansão dos ambientes, essa diversidade de ambiente. Esse agora nós vamos ler, nós vamos falar, nós vamos fazer coisas diferentes, então nós vamos jogar, né? E aí a gente tem os games, a gente tem as gincanas. Uma vez eu enchi como chama? É tipo uma canoinha, só que aquela inflável. E um bote. Coloquei um bote na garagem, que a gente tava aprendendo uma musiquinha do barquinho. Coloquei um bote na garagem, coloquei eles tudo dentro do barquinho. E isso eles, pré-adolescentes, né? Eles não eram criança pra brincar ali no barquinho. Mas eu peguei uma música meio que infantil, falei, vamos lá pra garagem. Então eles se divertiam horrores. E na apresentação final deles, eles trouxeram essa forma lúdica. Então ninguém estava tenso, ninguém estava nervoso, porque eles aprenderam de forma lúdica. A gente aprendia dentro do barquinho, a gente aprendia lá na minha casa, no jardim. Às vezes eu enchia a sala de almofada para eles deitarem e aprender deitado, rindo, brincando. Até na minha idade, a professora colocava a gente para sentar na almofada, brincar. Assistir filme. Era uma terapia, na verdade. Aquelas aulas. Gente, E a era muito aquisição gostoso. linguística vem. É muito gostoso. Vem sem muito. você sentir, né? Quando você vê, você tá falando. É consequência. Muita gratidão por tudo, Cássia. Eu que Por tudo que agradeço. nós vivenciamos, por tudo que nós crescemos ali, né, naquela escola, por todo o companheirismo, por todo esse afeto positivo que vocês conseguiram, né, nos tocar. Regina, Tanto tocou tanto, né, que os meninos levaram a gente pra escola. E para as mães? Qual o recado que você deixaria para as mães que estão fazendo essa mesma trajetória que nós fizemos de fazer as escolhas, né? De estar com essa responsabilidade de fazer escolhas para os filhos? Ai, gente, falar em mãe é sempre muito emocionante, né? O recado que eu deixo para as mães é assim: amem acima de tudo, né? Lógico. Acredite no potencial do filho, confie. É muito importante a gente acreditar no potencial do nosso filho, trabalhar no sentido que ele perceba o valor que ele tem e que a gente confia neles, que a gente acredite neles, porque para que eles desenvolvam assim o amor próprio, o amor próprio. Para eles se amarem mais, se a gente conseguir fazer isso com os nossos filhos, sabe? Esses valores mesmo, de amor próprio, de confiança, de responsabilidade, de dizer eu estou aqui, eu estou aqui, olhar para o seu filho e falar confia em mim, eu estou aqui. Ver a pessoa, né? A pessoa do filho. E que todas as mães assim sejam muito abençoadas, né? Que Deus conceda muita graça, muita sabedoria, muita luz, muita paz no coração de cada um. Porque eu falo que ser mãe, até quando a gente erra tentando acertar. Porque toda mãe quer o melhor pro filho. E não tem receita, né? E não tem receita.
Mas nós somos muito agraciadas, né? Eu acho que a dádiva de ser mãe, ela é maravilhosa e a gente vai aprendendo, não tem receita, a gente vai aprendendo um dia de cada vez. E celebrando as pequenas conquistas. Celebrando as conquistas junto, e chora junto, e ri junto, e abraça junto. O ciúme vem, os meninos vão crescendo, a gente fica morrendo de ciúme. Cada etapa, cada fase da vida é um tipo de ciúme, né, Cássia? Agora o seu tá adolescente, você já tá com ciúme das primeiras saídas pra tomar sorvete, meu Nossa, Deus. e a gente Mãe, eu vou sair com um coleguinha e a gente sofre, começa a sofrer, já é outra etapa da vida, mas nós estamos aqui, e firme, confiante. E vai dar certo. E vai dar certo. E firmando parceria, né? Os filhos têm que ver na gente, é uma parceira, né? Minha mãe é minha parceira. Uhum. Porque eles vão enfrentar muitos desafios ainda, eles saem do ninho para enfrentar os desafios e a gente prepara eles, na verdade, para isso, para voar mais alto e ficar ali esperando, né? De braços abertos, morrendo de saudade, porque nós somos nessa, morrendo de saudade dos trabalhos, das confusões, do barulho, de tudo. Pessoal, eu conversei com a Regina, essa mãe, né, do amor ao aprendizado, essa mulher de perspectiva. E acho que esse é a receita de sucesso de se criar uma família bilíngue. Amor ao aprendizado, mais perspectiva, mais perseverança. Obrigada, Regina. Por nada, gratidão. Muito obrigada por tudo. Regina, presentinho especial, primeira mão a vocês. Fiz que 15 anos. Que chique. 15 anos, debutamos. Que coisa linda. Muito obrigada pela parceria. Ai, que pena que nós estamos em pandemia, hein? Merecia Ia ser uma festa. Imagina uma festa de 15 anos da FISC. Posso olhar? Eu sou muito curiosa. Pode, fica à vontade. Ai, que mimo. Obrigada, Cássia. Espero muito que você obrigada. goste. Com certeza vou gostar. Muito obrigada, Cássia. Gratidão por tudo. Eu que agradeço. E eu espero mandar meus netos pra FISC. Já tô esperando. A Carol não deve demorar.